Vamos lá, crianças, continuando, tá? O assunto da semana passada, de geografia. A gente hoje vai entrar em pirâmide, tá? Pirâmide etária. Quando você fala assim de pirâmide etária, etária tem a ver com a idade, né? Eu já expliquei isso aqui a vocês, né? Então hoje a gente entra em pirâmide, tá? Pirâmide etária. A gente vai agora se ligar no assunto que eu botei ali, tá? Então, pessoal, a pirâmide etária, eu botei tentando fazer um conceito do que seria pirâmide etária. Então, eu coloquei, é a estrutura da população representada em forma de pirâmide, dividindo-se, tá, em base, corpo afunilado e ápice, tá? A pirâmide etária, ela fica praticamente assim, ela é praticamente assim, ó. Ela é cheia, tá, de listrinhas, né? Aqui no meio ficam as idades, tá? Bem, deixa eu fazer aqui assim, aqui no meio ficam as idades. Aqui, ó, a gente tem as mulheres, tá, do lado de cá, e aqui a gente tem os homens, tá bem? Então, por exemplo, a gente já pode ver, ó, que aqui, tá, na pirâmide etária que eu coloquei de fake news, né? Aqui as mulheres, elas são em quantidade maior, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que as mulheres, elas têm uma perspectiva de vida maior, tá bem? A gente vai ver, ó, a pirâmide etária, que é este tipo de desenho aqui, que eu acredito que vocês já tenham visto em outros livros. A gente tem, ó, a base, que é esta parte aqui, tá? A base, que é a parte de baixo. O corpo, tá? Que é esta parte aqui, ó. A gente chama de corpo afunilado. Por quê? Porque ele vai afunilando, tá? Ele vai emagrecendo, tá bem? E o ápice, que seria o topo da pirâmide, tá? Ou eu chamo de ápice, ou eu chamo de topo, dá no mesmo, tá bem? Então, vai bem. A base, tá certo? A base, que tá tudo aqui explicadinho, tá? A base, ela corresponde, tá certo? À faixa etária dos indivíduos que nascem entre 0, tá certo, e 19 anos. Então, vamos dizer, vocês, né, na idade que vocês estão aqui, ó, na base, tá bem? Corresponde a essa parte aqui da pirâmide etária, tá? O corpo afunilado, tá? Corresponde à faixa etária dos indivíduos, tá? Entre 20 e 59 anos. Então, eu tô aqui, tá certo? Eu tô aqui, ó, no corpo afunilado, tá? Que são os adultos, né? E o ápice, que é aqui, ó, que é o topo, tá? Que eu disse para vocês quase nesse instante, que corresponde, também posso chamar de topo, corresponde à faixa etária dos indivíduos com mais de 59 anos, ou seja, de 60 até, tá certo, o falecimento, né? Porque a gente não pode dizer até tantos anos, porque tem gente que morre, né, com 103, né, que chega até 106 e por aí vai. Tá? Então, a gente não pode determinar uma data, né? um ano para a pessoa. Né? Então, que passa dos 59 anos. Então, faz parte desse ápice aqui, tá? Lembrando, repetindo agora, recapitulando, que a pirâmide, tá certo? A pirâmide etária é uma estrutura da população representada em forma de pirâmide, tá? E dividida em 3 partes, né? A base, né? O corpo afunilado e o ápice, que eu também posso chamar de topo. Na base, né, que é a parte de baixo, ficam quem? As pessoas de 0 a 19 anos. No corpo afunilado ficam as pessoas, tá? Que tem a idade de 20 até 59 anos. E no topo, tá certo, lá em cima, que é o ápice, ficam as pessoas que passam dos 59 anos, tá bem? Então, pessoal, a gente tem que ver também que essa pirâmide aqui, como eu já coloquei, ó, é dividida, tá? A parte de lá para os homens, a parte de cá para as mulheres, né? A gente pode até ver assim, ó, a gente até vai ver que tem pirâmide também menor, assim, tá certo? Que é tronchinha. A gente vai ver, né, que nascem mais mulheres do que homens, vamos dizer assim, tá? Então, a pirâmide etária, ela também é um gráfico, tá? Que serve para me mostrar a distribuição do homem, tá certo? E da mulher, do gênero, né? Feminino e masculino, e também a idade, tá? É para isso que serve a pirâmide etária, né? Feito, eu tô dizendo aqui, ó. Ela tem 3 partes, né? E cada parte representa uma faixa
de idade, tá? Feito, eu acabei de recapitular para vocês. Mas ela também me mostra, tá, que a pirâmide etária, ela pode dividir os homens e as mulheres, né? As meninas e os meninos, tá bem? Então, a pirâmide etária, ela me mostra isso, né? A distribuição, tá? Da população por gênero, né? Que é homem e mulher, e por idade, tá? Que é de 0 até 100 e poucos anos, né? 200 anos, 300, 400, assim que viver, tá bem? Então, vê só. Nos países ricos, tá certo? Essa pirâmide, ela vai ter o topo mais largo, então ela vai ser assim, tá? Ela vai ser assim, quer dizer, vai ser dividida, tá certo? Não precisa vocês desenharem não, tá? O topo vai ser mais largo, vai afunilando, tá certo? Vai afunilando. Ela vai ser uma pirâmide etária ao contrário, tá certo? Ao contrário, tá? Vai ficar desta maneira, né? Os países ricos. Por quê? Porque desde o início das aulas que a gente tá vendo aqui, que nos países ricos as pessoas tendem a ter menos filhos, né? Então é por isso, ó, tá certo? A taxa de natalidade, ela é menor, tá? E a taxa de gente mais velha, ela é maior, tá bem? Você já pode ver aqui, ó, o corpo, tá? Ele vai, né, se alongando até chegar o topo, e o topo já indica o quê? As pessoas mais velhas, porque o topo diz, né, quem passou de 59 anos, tá bem? Então isso aqui, quando eu olho essa pirâmide aqui, eu já digo, opa, é uma pirâmide de país rico. Já essa daqui, ó, ela é uma pirâmide de país o quê? Pobre, tá? Porque a gente vê que a base, tá certo? A base, ela é maior do que o corpo ou do que o ápice, o topo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que nos países pobres a taxa de natalidade é maior. O que é que eu quero dizer com isso? Nasce mais crianças, né? Então a gente tem uma base maior e, tá certo, um topo menor, porque as pessoas aqui no Brasil, eles tendem a morrer com maior facilidade. Por quê? Porque não tem tratamento médico, não tem condições, né, de pagar um plano de saúde para se manter além dos 60 anos, tá? Então é mais complicado, né? A gente não tem condições de saúde, não tem saneamento básico, então é mais complicado, tá? Então a gente vê isso aí na pirâmide etária. Já que a gente tá falando, né, de pirâmide etária, e a gente também tá falando que essas pirâmides etárias, né, mostra, por exemplo, aqui, né, as pessoas, elas são mais velhas, então quem mantém o país, tá? Na pirâmide etária são as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, né? São elas que trabalham, porque o número de adultos é menor. Aqui, tá certo, é o contrário, né? O número de adultos, né, que mantém, porque os idosos, eles se aposentam. Então, já que a gente está falando dessa questão de trabalhar, a gente entra agora na estrutura ativa da população. Estrutura ativa está relacionado com as pessoas que trabalham. Vê só. O número de atividades que apresentam a população economicamente ativa. População economicamente ativa é aquela pessoa que ainda está trabalhando, tá? E que ainda está recebendo. Quando não está, tá? No caso do aposentado, ele é inativo, tá? Ele faz parte da população economicamente inativa, tá? Então ele recebe a aposentadoria, ele não recebe o salário. Tá bem? Ele está aposentado, então é inativo. Quando a pessoa está trabalhando, tá certo? Recebe o salário, ele é ativo, né? Eu, por exemplo, faço parte da população economicamente ativa, tá certo? Vamos lá, seu Oliveira e Dona Zeni, tá? Vamos lá, um exemplo, né? Eles fazem parte da população economicamente inativa. Por quê? Porque eles já são aposentados. Deu para entender direitinho? Vamos continuando, tá? Então, essa população economicamente ativa, tá? Que são as pessoas que trabalham, né? Eu também posso chamar, ó, reduzindo, tá? Eu posso chamar de população economicamente ativa, é a sigla, tá? É PEA, tá? População economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham.
ela está dividida em 3 setores, tá? O primário, o secundário e o terciário. Vamos devagar, tá? Está dividido, né, em 3 setores, primário, secundário e terciário. Então, as pessoas, tá, que trabalham, que recebem dinheiro, que recebem salário, elas estão divididas em 3 setores, repetindo, primário, terciário, secundário e terciário, já vou eu lá pulando. O primário, tá bem? Você lembra logo assim, ó, primário é aquele que vem primeiro, tá? O que vem primeiro, então, tá relacionado às atividades extrativistas, tá? Atividade extrativista, quase que não sai, hoje a língua tá embolando, tá uma coisa séria. Então, por exemplo, tá? Aqueles que extraem da terra, animal, pode ser vegetal ou mineral. Por exemplo, o peixe, tá? O pescador, ele faz o quê? Ele vai lá no mar, joga a rede e traz o peixe. É uma atividade extrativista, tá? O do animal, vamos dizer, aquele que caça, tá? Que caça, vamos dizer, que caça, mas caça para comer, vamos dizer o índio, tá? O índio, ele vai lá, tá certo? Mata um javali, né? E come. Ele tá fazendo parte de quê? De atividade animal, tá certo? Está extraindo um animal. Vegetal, tá? Pode ser, vamos dizer assim, né? Eu falei do peixe, eu falei que era vegetal, foi minha gente, perdão aí se eu falei, viu? Eu tô meio doida hoje. Peixe é animal, né? É um bichinho. Vegetal é, por exemplo, plantei uma árvore e quero desmatar ela, claro que no controle, para fazer papel, né? Para fazer folha de ofício, né? Então a gente sabe que se você arrancar, tá certo? 50, desmatar, né? 50 árvores, você tem que plantar 150. Então as indústrias que trabalham, né, com a fabricação do papel, eles fazem isso, tá? Que é a chamada silvicultura. Tem um controle. Mas quando eles fazem isso, tá? Que eles desmatam para fazer a folha de papel ofício, o que é que eles estão fazendo? Eles estão extraindo. Então, extração vegetal, estão matando uma árvore, né? Desmatando uma árvore para fazer papel ou para fazer casa, né? Por aí vai. Mineral, quando vai, tá certo, retirar lá do solo ouro, prata, é extrativismo também. Então, isso faz parte de quê? Tudo que é retirado da terra, tá certo? Ó, plantei, né? Plantei lá no fundo da minha casa, ou tá certo, num terreno muito grande. Tomate, cebola, pimentão, alface, isso é o que? Agricultura. Então, se eu tô plantando, tá certo? Tô tirando do chão e depois eu vou retirar para me alimentar, tá? É o que? É primário. A mesma coisa com a pecuária, a criação de bichinho, tá? Então, quem cria gado, né? Quem cria galinha, né? Para alimentar, para que depois vá ser morto para alimentar a população, é setor primário. Tudo que vem de plantação, de criação de animais, tudo que vem retirado da terra é setor primário, tá? É o primeiro, ok? Quando você, tá certo? Você tem lá, veja a diferença. Você tem lá uma criação de gado, você matou, tá certo? Eu chego lá, sou de uma indústria, chego lá e digo assim, senhor, eu quero comprar 50 cabeças de gado, tá? Ele vai fazer o quê? Eu só criei, tá? Eu só tô criando gado. Então, se eu tô criando gado, setor primário, tá certo? Eu cheguei, pedi ao homem, tá? Ao senhor lá, 50 cabeças de gado, vou botar no caminhão e vou levar para a indústria, chegar lá, tá certo? Eu vou matar, infelizmente, o boi, né? Arrancar a carne, né? Separar a carne, separar tudo do boi, para quê? Tá certo? Para que ele seja embalado, né? Para que venha naquela embalagenzinha que a gente compra no mercado. Então, veja só, cuidei dele, tá certo? Saí de lá, da fazenda do cara, levei para a indústria, então é secundário, entendeu? Que eu tô transformando a mesma coisa. Tirei lá, tá certo? Ó, o homem plantou a árvore. Mas se eu for transformar, tá certo? Em folha de papel ofício, secundário. Quem planta, primário, tá certo? Quem corta também a árvore, primário. Mas quem
trabalha, tá certo? Aquela árvore para fazer papel, para fazer a madeira, tá certo? Para fazer a casa, é a indústria, porque ela vai ser transformada, tá certo? Então é secundário. A mesma coisa é a construção civil, tá bem? A construção civil, quem faz edifício, tá? Quem faz edifício, né? Quem faz apartamento, faz parte daqui, ó, do setor secundário. Por quê? Porque ele vai precisar de indústria, né? Porque os tijolos, os cimentos são feitos aonde? Nas indústrias, tá bem? Os ferros são feitos aonde? Em indústria, setor secundário. Deu para entender a diferença? No terciário são, tá certo, as pessoas que trabalham com prestação de serviço, né? Como por exemplo, eu estou fazendo o que aqui a você? Prestando serviço. Se você não quiser o meu serviço, você vai, tá certo, sai do colégio e vai para outra escola, né? Somente o professor trabalha com prestação de serviço, não, tá? O médico, tá? A pessoa do banco, os hospitais, as pessoas que trabalham com lazer, né? Com turismo, motorista de ônibus, motorista de aplicativo de Uber, tá? A pessoa que está na padaria, a pessoa que está no mercado, o atendente de caixa, né? Tudo isso é serviço terciário, tá? Está te prestando um serviço. Isso quer dizer o quê? Que se você não quiser aquele serviço, você vai para outro, vai ter outras pessoas para te prestar serviço, né? Ele está te ajudando. Deu para entender a diferença? Aqui, tá certo, é o setor primário, é de onde vem tudo primeiramente. Aqui, ó, o setor secundário é onde vai ser transformado. E o setor terciário, ele é aquele setor que trabalha com a prestação de serviço. Eu estou te oferecendo um serviço. Quando você não quiser, você pode partir para outro, que aí aquela pessoa também vai te fornecer o mesmo serviço. Tá certo? Esses três setores aqui fazem parte da população economicamente ativa, que é aquela pessoa que recebe o dinheiro. Aquele que está aposentado faz parte da população economicamente inativa. Tá bem? Cheiro e até a próxima aula.